a paz do Senhor para ela. Pega na mão dela assim, ó, ei. Mas pega com firmeza assim, ó. A paz do Senhor, meu irmão. Sentiu firmeza aí na mão do irmão? Sentiu firmeza? Agora vira pro outro lado agora, pro irmão do outro lado agora. Porque tem um irmão do outro lado que você não tem muita intimidade, aí você precisa desenvolver os entranháveis afetos. Amém? E dando a paz do Senhor, você facilita o processo. Amém? Aleluias. Por onde começar? Queria dizer para vocês que é muito bom estar aqui, compartilhando a palavra com vocês. Amém? Vocês estão felizes, né? É isso mesmo. Olha aí. Tem um feliz ali que eu percebi, viu? Vocês estão felizes no Senhor? O Senhor é bom? Olha só, gente, eu vou compartilhar a palavra com vocês. É um pouco da continuação daquilo que a gente compartilhou alguns domingos atrás, no começo do mês. Bom? E assim, queria dizer algo para vocês, gente. Quando eu vou para o meu TSD para orar, para buscar mais intimidade com o Senhor e ficar com a palavra, Senhor, quero compartilhar a palavra e dar uma palavra assim, porque eu posso compartilhar com meus irmãos. E o interessante, gente, que o Senhor disse assim, ó, você precisa de uma palavra. Gente, é interessante que quando ele falou isso, ele falou relacionado aos filhos. Nós precisamos de uma palavra. E essa palavra é para toda a nossa vida. É como o pastor sempre comenta, né? Que a pregação dele é uma pregação de 45 anos. 45 anos é a idade dele. E eu estou começando a compreender que, de fato, isso é verdade, viu, pastor? Que toda vida quando eu vou para o meu TSD, o Senhor sempre me dá a mesma palavra, o mesmo direcionamento. E o interessante é que como se uma fosse a continuação da outra, mas é tudo a mesma coisa. Tudo faz parte do mesmo conjunto, mas eu queria compartilhar com vocês algo relacionado àquilo que eu compartilhei aqueles domingos atrás. Tá bom? Então eu queria que você começasse olhando para o irmão que está ao seu lado e dissesse assim para ele, ó. Você tem uma missão. Aí, recebe aí, tá bom? De novo, você tem uma missão. Amém? Gente, naquele dia quando eu compartilhei a palavra aqui com vocês, esses dias eu tenho me separado para ficar mais com os evangelhos. Estudando os evangelhos, aquilo que Jesus fez, aquilo que o nosso grande mestre fez aqui na terra. E isso tem despertado coisas em mim, certo? Eu acho que quando eu comecei a ler os evangelhos agora, eu comecei a ver de uma forma mais profunda. Eu estou tendo um discernimento, um start daquilo que o Senhor tem preparado para os filhos de Deus. Vocês estão comigo? Daquilo que o Senhor tem preparado para os filhos de Deus. Como eu falei para vocês, o evangelho é algo sobrenatural. Então, em uma vida natural, nós não vamos conseguir viver o sobrenatural de Deus. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração é acerca de paternidade. Porque se nós não sabermos quem é o nosso Pai, nós não vamos saber quem nós somos nele. Porque a nossa identidade está ligada ao Pai. Amém? Se vocês lerem João, comecinho de João, ele fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, ele lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos entrando em um universo, nós estamos aceitando a paternidade de Deus. Mas se nós não compreendermos essa paternidade de Deus, nós não desfrutaremos dessa paternidade. Amém? Então, como filhos de Deus, nós temos uma missão aqui na terra. Como filhos de Deus, nós temos um chamado aqui na terra. Como filhos de Deus, nós temos uma identidade. Não só para desfrutar
de coisas sobrenaturais desses dias, mas também para cumprir. Para cumprir. Porque eu leio do Evangelho esses dias e eu percebi que quando Jesus estava pregando, Jesus estava curando, Jesus estava operando milagres, a palavra dizia assim, ó, e Jesus cumpriu aquilo que fora dito pelos profetas. E Jesus cumpriu aquilo que as Escrituras falavam. Gente, isso me chamou a atenção, porque Jesus não veio para pregar algo novo, Jesus veio para cumprir aquilo que já estava escrito. Mas como as pessoas estavam entendendo e como elas estavam vivendo, era uma forma deturpada do Evangelho de Deus. E quando eu comecei a ler os Evangelhos, eu comecei a perceber cura, eu comecei a perceber salvação, eu comecei a perceber milagres, prodígios e maravilhas. Acompanhava o ministério de Jesus. E também uma coisa curiosa, que me chama muita atenção, que eu disse, Jesus, eu quero isso para o meu ministério, eu quero isso para a minha vida. E ministério é uma palavra muito chique, mas para quem não sabe, ministério é trabalho. Ministério é trabalho. E trabalho a gente soa, trabalho a gente se cansa, né? Então o ministério a gente é trabalho, mas existe a parte boa. Porque quando você está fazendo a vontade do Pai, você está se alimentando. Jesus declarou isso, Jesus disse, ó, eu tenho uma comida para comer, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Então quando Jesus fazia a vontade do Pai, Jesus era suprido em suas necessidades. Jesus estava nos ensinando algo aqui quando ele disse isso. Quando eu faço a vontade do meu Pai, eu estou sendo alimentado, eu estou sendo suprido. E muitas vezes quando nós nos deparamos dizendo, eu tenho que fazer a obra de Deus, e o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber? Mas Jesus declarou um caminho sobreexcelente, que era fazer a vontade do Pai aqui na terra. E esses dias está sendo muito lindo porque nessa semana que eu preguei, como eu estava falando para vocês, eu estava estudando um pouco sobre os evangelhos, e isso nos encoraja, eu não sei vocês, mas isso me encorajou demais, a andar em um nível de fé, a andar em um nível que o evangelho não é só palavras, mas ele também é o poder de Deus em manifestação. E eu comecei a me deparar com a minha identidade como filho de Deus, porque Deus não nos chamou para fazer coisas. Nós pensamos que Deus nos chamou para fazer coisas, mas Deus não nos chamou para fazer coisas. Deus nos chamou para ter intimidade com Ele. E quando nós temos intimidade com o Pai, nós vamos fazer aquilo que está no coração do Pai. Nós vamos manifestar aquilo que está no coração do Pai. E uma das coisas que me chamou a atenção que quando eu estava estudando os evangelhos, quando eu estava percebendo essas coisas, no dia quando eu estava vindo para o culto, né, nesse dia, especificamente no domingo à noite, o Senhor pediu para mim orar por uma pessoa, certo? Não sei se ela está aqui hoje, né? A Gislaine. Não sei se ela está aqui hoje. Gislaine não está aqui hoje, tá bom? Gente, eu estava vindo no caminho, né? E eu já sabia que estava com alguns meses que ela estava passando por algumas dificuldades na saúde dela. Mas também sabia que era muito espiritual aquilo que ela estava sofrendo. E quando eu estava passando no caminho, eu estava indo buscar minha mãe para deixar ela na igreja, para depois vir para o culto. Ela já estava vindo para a igreja. E o Senhor falou ao meu coração, o Espírito comunicou ao meu coração, você vai orar por ela. Aí eu, estava dirigindo o carro, continuei. Cheguei lá na minha mãe, peguei ela, deixei na igreja, quando eu cheguei ela já estava aqui. Eu conversando com ela, né? E aí, como é que você está? Ah, estou bem, pastor e tal. Certeza que você está bem? E a saúde? Que eu fui bem direto, né? Assim. Gente, eu sou bem direto às vezes, mas fui bem direto. E a sua saúde? Fiz os exames e tal. Deixa eu dizer algo para você, eu vou orar por você hoje, viu? Falei com aquela cara de profeta, eu vou orar por você hoje. Ela tá certo. Porque o Senhor falou assim, não é agora. Eu ia orar na hora que eu cheguei, né? Eu estava sendo obediente.
Na hora que eu cheguei, eu já ia orar por ela, mas o Senhor falou, não, não é agora. E quando eu ministrei a palavra, na hora que começou o louvor, o Senhor ministrou ao meu coração, você vai usar o óleo. O Senhor foi muito específico, gente. Olha só, essas coisas vão acontecer com a gente. O Senhor foi muito específico, eu estou contando isso para vocês, porque no final de tudo vocês vão entender que isso edificou a minha fé. Amém? Tá bom, eu pedi a minha esposa, amor, arruma o óleo. Ela foi atrás do óleo aí, não conseguiu o óleo. Ela foi atrás também daqueles reparador de ponta, não conseguiu reparador de ponta. Sei que foram atrás do óleo, não sei aonde, encontraram o óleo. Chegou o óleo, tá aqui, amor, o óleo. Era o óleo de verdade, o óleo da unção mesmo. Eu disse, deixa o óleo aqui. Quando foi depois da administração da palavra, eu chamei ela e na mesma hora eu ouvi uma direção para me chamar os enfermos. Gente, interessante que quando eu estava orando aqui pelas pessoas, não só por ela, mas quando eu estava orando pelas pessoas aqui, eu percebi que de fato, quando Jesus nos direciona para algo que a gente segue bem a risca aquilo que Ele está nos direcionando, gente, as coisas acontecem. Eu orei pela vida dela e orei pelos outros, e uma sensação bem especial que eu senti foi que, na hora que eu estava orando por essas pessoas, não todas, mas algumas delas, eu percebi aquilo que Jesus percebeu, quando Jesus estava passando no meio da multidão, e estava sendo apertado por várias pessoas. E uma pessoa tocou em Jesus de uma forma diferente. E Jesus disse assim, eu senti sair de mim poder. Eu percebi sair de mim virtudes. Quando eu estava orando por essas pessoas, de fato, eu me percebi como Jesus se percebeu naquele dia. Virtudes saindo de mim por algumas pessoas. Eu não disse quem era. E nem vou dizer. Mas elas tocaram o dom de Deus que havia em minha vida. E muitas dessas pessoas foram curadas. Mas o mais interessante foi depois, porque eu estava tímido, eu não disse para vocês que eu estava com raiva da timidez, né? Então naquele dia eu estava me levantando contra a timidez, gente, porque tudo que acontece comigo, Diego, é timidez. E o mais lindo disso tudo é que as pessoas depois vieram me contar os testemunhos. E essa parte é que eu queria chegar com vocês, porque quando elas contaram o testemunho, isso edificou a minha fé. Quero dizer para vocês que isso não é para a minha glória, é para a glória do Senhor. Mas isso edificou a minha fé, ao ponto de que eu disse assim, cara, Jesus me perdoe pela timidez, Pai me perdoe pela incredulidade. Mas isso me mostrou um pouco daquilo que o Senhor tem preparado para os filhos de Deus para esses dias. Porque muitas vezes nós pregamos. Gente, é sério, muitas vezes quando eu estou pregando, o Senhor me mostra uma pessoa paralítica, eu orando e ela se levantando. Eu disse, não, Pai, eu não tenho coragem de fazer isso não. Vai que eu oro e a pessoa não se levanta. Mas o Senhor me mostra essas coisas. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. O Evangelho, ele é sobrenatural. E de uma forma natural nós não vamos conseguir entrar nessas coisas. É porque eu olho muitas vezes da forma natural. E na forma natural nós nunca vamos conseguir atuar no sobrenatural de Deus. Mas eu quero encorajar vocês, eu quero dizer para vocês que esse evangelho é para todo aquele que crê em Jesus. E foi uma declaração que eu fiz naquele dia. Esse evangelho de cura, de libertação, de falar em outras línguas, de andar no Espírito, não é para uma pessoa não. É para todo aquele que crê em Jesus. É para todo filho de Deus. E isso é para esses dias, não é para o futuro e não é só para o passado, não. O Senhor está derramado do seu Espírito nesses dias, para libertar pessoas, e Deus quer usar você, que está no seu lugar, que está tímido como eu estive tímido, e eu disse assim, Jesus, eu quero avançar. E eu quero colocar essa timidez para correr da minha vida, porque existem pessoas que estão enfermas, existem pessoas que estão cativas, existem pessoas que estão precisando do Evangelho, e eu estou me calando. Mas não se engane, essa palavra não é só para mim, essa palavra é para mim e para você. Não espere que o Diego vai orar sozinho pelos enfermos. Você foi chamado por Deus
Então esse dia foi um dia marcante para mim. Eu até declarei no grupo da igreja que foi um dia marcante para a minha vida. Porque eu tive um vislumbre da minha identidade em Deus. Eu digo um vislumbre porque eu não entrei profundo nisso ainda. Mas eu sei que o nosso chamado é para essas coisas. Quando aconteceu isso, continuei lendo os evangelhos, eu me lembrei. Quando Jesus começou a mandar os discípulos de 2 em 2, ele disse, vocês vão pregar o evangelho das boas novas. Vocês vão curar os enfermos. Ressuscitar os mortos. Gente, o evangelho que Jesus pregou para a gente é um evangelho de esperança para aquelas que não têm mais esperança. Nós estamos vivos na fé, mas existem muitas pessoas que estão aí fora que estão sem expectativa de viver algo novo, pensando que o Pai o abandonou. Mas o Pai não o abandonou, o Pai tem expectativa em mim e em você, de manifestar o amor dele lá fora. O Pai tem expectativa que eu e você abra a boca, e que da nossa boca saia vida. O Pai tem expectativa que eu e você abra a boca e haja libertação. O Pai tem expectativa que eu e você abra a boca e manifeste o amor. O problema, sabe qual é? Que nós nos prendemos na nossa limitação, nós nos prendemos na nossa timidez. O meu problema é a timidez, eu não sei o seu, mas o meu é a timidez. E é bom quando você sabe qual é o seu problema, porque você vai combater em cima dele. Você sabe qual é a sua dificuldade, então você vai combater em cima dela, para que você venha viver uma vida sobrenatural. Jesus não nos chamou para ficar esquentando o banco da igreja. Tem um ar-condicionado, mas nós conseguimos esquentar o banco da igreja. Parece engraçado, mas é assim que acontece muitas vezes. Muitas vezes poucas pessoas estão fazendo aquilo que Deus chamou, e muitas não estão fazendo. Deus chamou, imagine só, 100 e algumas pessoas, sendo Jesus aqui na terra. Gente, Maracanã já teria sido impactada. As pessoas não resistem ao amor de Deus. Sabe qual é o problema? É porque nós estamos tímidos, nós estamos acuados, ou então nós estamos pensando, eu já estou salvo, já preguei o evangelho. Não, gente, não é isso. O irmão Edinho, essa semana, postou um negócio no grupo dos machos, né? Eu ia até comentar. Irmão, vou comentar, viu, irmão, aqui? Foi interessante, gente. A imagem, né? Era a imagem de 5 jovens. Os machos viram, né? 5 jovens conversando, de boné, parecia ser tatuado e tal. Só que eles estavam rodinha. Acho que era mais ou menos uns 5, né? Aí a mensagem era assim, os empresários de Fortaleza, como é que era a mensagem? Os empresários de Fortaleza planejando como vai ser o Natal, né? Tipo assim, os empresários de Fortaleza, né? Eu ri na hora, mas na mesma hora eu me entristeci. Que eu disse assim, eu não sei quem são aqueles caras, né? Eu sei que a pessoa que criou aquela coisa hilária lá foi direcionado por alguma coisa, né? Eu olhei assim, na hora eu sorri, mas na mesma hora eu me entristeci, porque eles estão naquela vida e eles estão fazendo o que estão fazendo, porque nós, como filhos de Deus, estamos com a boca fechada. Eu sorri, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo junta os homens e vai pregar para eles. E eles vão ser empresários do reino de Deus. Jesus, isso é demais. Eu disse assim, Jesus, isso é demais. Porque muitas vezes, gente, nós estamos nos acomodando, nós estamos pregando a pregação que o mundo está pregando. Sabe por que as coisas estão acontecendo de errado? Porque nós não estamos nos posicionando muitas vezes. Quando os filhos de Deus se posicionam como filho de Deus, as coisas vão se ajustar. Eu sei que o irmão Edinho postou aquilo na maior inocência pra gente sorrir. E o Juninho até sorriu, porque o Juninho é sorridente, né? Ele botou uma meia hora de kkk.
a cara dele. Eu também sorri. Também queria botar o kkk. Mas na mesma hora eu não consegui, gente. Porque, gente, existe um chamado para os filhos de Deus para mudar as coisas. E essas coisas estão erradas. Por quê? Porque nós, como filhos de Deus, não estamos nos levantando para ser quem nós fomos chamados para ser. Então, se você não se levantar, o inimigo vai se levantar. Uma vez o pastor fez uma declaração aqui que isso marcou minha vida. O que o preocupa não é a zoada do ímpio, não é a zoada, não é o barulho do mundo, não. O que preocupa é o silêncio dos filhos de Deus. Isso é o que preocupa. Não é a zoada que eles estão fazendo, é lata vazia. O que preocupa é o nosso silêncio. É como nós estamos nos conformando com aquilo que o mundo está pregando. O nosso chamado é para ir numa linha contrária a isso. Se o mundo está pregando doença, nós vamos pregar cura e libertação. Nós vamos pregar as boas novas. Nós vamos pregar o Evangelho. E o Evangelho garante essas coisas para todo aquele que crê nele. Aleluias! Aleluias! Queria que vocês abrissem comigo aí para a gente começar. Gente, sou discípulo do pastor, né? Isso foi só a introdução. Vou começar, senão eu vou me empolgar aqui, viu? Pastor, me desculpa. Todo mundo que fala muito bota a culpa no pastor. Não sei por que isso, né? Vamos mudar essa história, viu, pastor? Todo mundo que fala muito bota a culpa no pastor. Eu sou discípulo dele. Amém? Aí quando falar pouco, eu sou discípulo da pastora. Aí? Queria que vocês abrissem comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. A partir do versículo 14. Diz assim, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange. Vou repetir. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Diz assim: Deus pôs em mim a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Até o momento, só até aqui. Olha só, gente. Muitas coisas maravilhosas, quando eu li esse texto, foram comunicadas ao meu coração. E esse texto, ele me encoraja. E eu queria encorajar você a viver conforme esta palavra. Por isso eu comecei lendo: porque o amor de Cristo nos constrange.
Eu estava pesquisando no dicionário o significado da palavra embaixador, né? Nós sabemos que embaixador na nossa linguagem é alguém de uma nação que representa o seu povo, a sua nação, a sua cultura, a sua língua em outro país, em um país estranho. Isso é um embaixador. E eu estava lendo os significados na Bíblia da palavra embaixador. Um dos significados, na verdade essa palavra tem vários significados. E um dos significados é, eu não sei se eu sei pronunciar, mas eu vou tentar, né? Tessi. Aí. Que significa aquele que vai em uma missão. Tem outros, mas eu queria me deter a esse. Um dos significados da palavra embaixador é aquele que vai em uma missão. Este ponto era o ponto que eu queria tocar com vocês nessa noite. Nós somos filhos de Deus, aceitamos Jesus, estamos bem bonitinhos, estamos com a nossa salvação garantida, mas o Senhor nos enviou com uma missão. Como assim? Eu não posso ser só o crente que senta no banco da igreja, meu amigo. Jesus não chamou você para ser só o crente que senta no banco da igreja. Se você está aqui, você tem uma missão específica. Eu vejo a igreja, eu vejo este lugar, eu vejo este ambiente como um quartel, onde você é preparado, onde você é equipado, onde você é edificado, onde você é tratado. Para quê? Para que quando você sair lá fora, você vai combater. O bom combate da fé. E o bom combate da fé, ele começa nas regiões celestiais. O bom combate da fé não começa aí a gente protestando contra aquilo que está errado. O bom combate da fé começa você pregando o evangelho. O bom combate da fé começa você pregando as boas novas. E eu comecei lendo o versículo 14 porque fala em amor. Porque se você for fazer algo para Deus, e se o amor não estiver envolvido, se o amor não for a base daquilo que você está fazendo, de nada funciona. É como se fosse lata vazia. Porque o propósito de você fazer algo para Deus é você glorificar a Deus. Lembra de Jesus? Jesus disse assim, eu glorifiquei o meu Pai, concluindo a obra que Ele me deste para fazer. Então existe uma missão, existe uma obra para os filhos de Deus. E sabe como é que você vai glorificar o Pai? Sabe como é que você vai glorificar a Deus? Como Jesus glorificou. Como foi que Jesus glorificou? Foi concluindo a obra que Ele lhes desse para fazer. Então o conselho que Jesus deu é, se você quer glorificar a Deus, conclua a obra. Aí nós estamos, eu nem entrei ainda, eu nem comecei. O começo dela, sabe como é que é? É quando você aceitou Jesus e se tornou filho. Quando você se tornou filho, você foi incumbido de uma missão. E o que paralisa a gente é porque nós pensamos que é pelo muito estar cheio de palavra e que é pelo muito ter muitos anos de fé, muitos anos de crente, é que eu vou poder manifestar o evangelho. Existe um cara na Bíblia que foi liberto por Jesus. E no mesmo dia Jesus enviou ele para ser missionário. O endemoniado de Gadara. Jesus o libertou e disse assim, Jesus, deixa eu te seguir. Não, vai para os seus e comunica a eles o que lhe aconteceu aqui. O cara tinha acabado de aceitar a Jesus. O cara tinha acabado de ser liberto. Gente, nós temos a palavra dentro de nós. Lembra daquilo que eu disse para vocês? Muitas vezes nós procuramos algo, Jesus já te deu uma palavra. Nós precisamos é ter ousadia. Claro que precisamos parar para estudar. Claro que precisamos parar para ficar consigo mesmo. Gente, uma das coisas que eu gosto é de ficar comigo mesmo. É bom demais. É legal, hoje eu parei hoje à tarde para ficar comigo mesmo, né? Aí quando eu me levantei, é legal, quando eu fico comigo mesmo, eu acabo dormindo.
Porque Deus é assim, Deus falou que eu dou aos meus enquanto eles dormem. Então eu começo a ficar com Deus e Ele me leva a um sono profundo, como Ele levou João até a ilha de Patmos. Aí eu entro no sono profundo. Gente, mas é interessante, quando eu acordo avivado. Gente, você sabe que porque por mais que eu estou comigo mesmo, e eu fico ali tempo, mas existe uma hora que eu apago. Mas parece que essa hora que eu apago é a hora mais perfeita. Que é a hora que eu não vou ter interferência de nada do externo. Parece que Deus precisa me desconectar. Porque eu sou muito ligado a tudo e às coisas. Mas parece assim que Deus, cara, eu preciso desconectar esse cara, que se eu não desconectar ele, eu não consigo me comunicar com ele. Aí é quando o Senhor fica ministrando meu coração. Quando eu acordo, gente, vocês não sabem, meu coração está batendo a 1000. Papá. E o Senhor me comunicando. E as grandezas de Deus batendo no meu coração. E, meu Deus. Mas esse é o evangelho que Deus tem preparado para os filhos. Aí hoje, né, eu fui para o banho, quando eu saí do banho, estava lá o Pedrinho na minha posição. O Pedrinho, meu filho, né, na minha posição. Deitado na minha almofadona, com um travesseiro em cima do rosto. Papai, estou igual o senhor. Aí a Bruna começou a rir. E eu também, glória a Deus, meu filho, estou te esperando para algo bom. Se espere em mim que tu vai vencer. Mas isso também é discipulado, gente. Eu estou treinando um filho milagre. Gente, meu filho é um milagre. Meu filho é um filho milagre. Eu não quero só marcar essa geração, mas eu quero gerar algo que vai dar continuidade àquilo que Jesus começou. Nós não estamos pregando algo novo, nós estamos dando continuidade àquilo que Jesus começou. No dia do aniversário da igreja, eu me lembrei agora. Obrigado, Espírito Santo. Cheiroso. No dia do aniversário da igreja, tocando sobre esse assunto, aconteceu algo aqui, gente, muito interessante. Até que eu passei com a pastora e com o pastor sobre uma onda, né? O pastor, há alguns domingos, tinha falado sobre uma onda, a pedrinha, né, no mar, na água que faz a onda, né? E no dia estava a Adriana e a Eliane contando o testemunho delas. Todo mundo lembra que no dia do aniversário da igreja, elas estavam aqui na frente, aí estava a Adriana e a Eliane. Uma contou o testemunho e a outra contou o testemunho. Para quem não sabe, a Adriana ganhou a Eliane para Jesus, cuidou da Eliane, discipulou ela durante um bom período, batizou ela. Gente, foi muito lindo o que aconteceu, maravilhoso, demais, né? E eu estava olhando para elas e o Senhor me mostrou algo muito interessante. Elas nem sabiam disso, né? Eu vou compartilhar agora. Eu via Jesus, vi os discípulos. Jesus começou a onda. A pedra que o pastor falou, que foi jogada na água e começou a onda, foi Jesus que começou. Deus jogou essa pedrinha era Jesus. E de Jesus passou para os discípulos. Aí dos discípulos eu vi um monte de pontinho. Gente, sem brincadeira, um monte de pontinho. Pum, pum, pum. Aí vi a pastora Marta. Eu via literalmente a imagem da pastora Marta. Via a Bruninha, a pastora Marta, que é a discipuladora da Bruna. Via a pastora Marta, via a Bruna. Via a Adriana, via a Eliane. E continuava vendo um monte de pontinho. Eu não sei se vocês entenderam essa revelação. Mas assim, está muito claro, gente. Assim, para mim ficou muito claro. Mas assim, gente, é como se Deus tivesse começado em Jesus uma onda. E começou em Jesus uma onda. De Jesus passou para os discípulos. Dos discípulos chegou até os nossos pastores. E dos nossos pastores passou para os filhos. E dos filhos passou para os filhos dos filhos. E dos filhos para os filhos. Gente, Deus começou uma onda em Jesus. E a expectativa de Deus é que nós sejamos embaixador dele aqui na terra. E que nós possamos dar continuidade a essa onda que começou em Jesus. E da mesma forma você, eu vi a Bruna, mas se veja você depois da pastora. E veja seus discípulos depois de você. Isso é um encorajamento para você, como filho de Deus. Porque a expectativa de Deus, é que você seja embaixador.
Você é alguém que está andando na rua com um propósito. Sabe como é que Jesus andava? Jesus andava assim. Jesus andava com um propósito. Jesus não andava como alguém que estava alienado, como alguém que estava despercebido com as situações. Não, Jesus andava conectado com o reino de Deus. E tudo que estava no coração do Pai era manifestado no coração dele. E ele manifestava aqui na terra. Então o desejo de Deus é que nós estejamos conectados com o Pai, ao ponto de manifestar o reino de Deus, ele aqui na terra. O reino de Deus aqui na terra. E que é o reino de Deus, gente? É as boas novas. E o que é as boas novas? É aquilo que foi pregado para você. As boas novas não é aquilo que afasta as pessoas de Jesus, não. É aquilo que aproxima as pessoas de Jesus. Sabe por que muitas vezes nós falhamos quando estamos evangelizando? É porque nós pregamos o evangelho que só bota as pessoas do inferno. Não, gente, o evangelho, elas tiram as pessoas do inferno. Elas já estão lá. E nós vamos com as boas novas, nós vamos com a luz para tirar eles das trevas. Então o nosso chamado não é apagar o pavio que fumega. Não, gente. O que é o pavio que fumega? É aquela chamazinha que já está quase se apagando. Aí você vem fazer. Ou então aquela formiguinha que está quase morrendo, aí você vem. Muitas vezes nós estamos fazendo isso, sem perceber. Como eu até disse, né, quando o Edinho postou isso, eu acho que ele não percebeu. Na nossa inocência, mas muitas vezes na nossa inocência nós estamos cooperando, estamos pregando a pregação do mundo. Então, ande conectado com o céu, entendendo que você tem uma missão aqui na terra. E você não está à toa aqui na terra. Você não tem um chamado à toa. Você precisa andar como um filho de Deus. Se então eu vou andar, então, botando a mão na cabeça das pessoas, glória a Deus. Se tiver o demoniado, bota a mão na cabeça deles. Se tiver o doente, bota a mão na cabeça deles. Mas não se conforme com ver as pessoas precisando daquilo que você tem. Você foi chamado para mudar os ambientes. Você foi chamado para mudar as atmosferas. Como assim? Se você chegou no lugar que tem escuridão, o mais natural é que a luz reine. Porque você é luz do mundo e você é sal da terra. Você foi chamado para fazer a diferença aonde você colocar a planta dos seus pés. É como eu falei, é muito pouco nós limitarmos o poder de Deus dentro dessas quatro paredes. Gente, é muito pouco nós limitarmos o poder de Deus dentro dessas quatro paredes. Onde a expectativa de Deus é que nós possamos ser a mão dele lá fora e ser o braço dele lá fora. Amém? Então se lembre que você é aquele que anda com uma missão. Então meu desejo é que nessa noite você saia daqui com uma convicção no seu coração. Eu tenho uma missão e eu vou andar conforme esta missão. Eu sou filho de Deus e eu tenho um chamado de manifestar o reino de Deus aqui na terra. Porque assim como foi Jesus, a expectativa é que nós sejamos como Ele. Ou vocês acham que Jesus nos chamou para ser menor do que Ele? Não. Jesus disse assim na sua oração, olha só, Pai, eu vou para Ti, né? Então eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um comigo. Sabe o que é ser um, gente? Um é ser como Jesus foi. Um pode custar a vida. Ser um com ele pode custar a vida, como custou a vida de Jesus. Sabe por que Jesus foi morto? Porque Jesus se declarava filho de Deus. E quando ele se declarava filho de Deus, ele era como se fosse Deus aqui na terra. Mas a expectativa é essa, gente. Que você manifeste o coração de Deus aqui na terra. A expectativa de Deus é essa.
Ah, eu vou ser adorado. Não, glória a Deus, aleluia, você não vai ser adorado. Só a Ele a adoração. Só a Ele toda a honra. Só a Ele toda a glória. Se você está manifestando o reino de Deus, aponte para Ele, porque só Jesus é o centro do Evangelho. Se existe uma coisa que Ele não aceita dividir, é a sua glória. Então, quando você estiver manifestando o reino de Deus, ande com o seu coração, pronto, com amor, entendendo que você está sendo só uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Amém? E deixa eu dizer algo para vocês. Existe uma palavra de reconciliação que foi implantada dentro de você. Nós precisamos nos amadurecer. É como eu disse para vocês no começo, o que aconteceu naquele domingo me ajudou a dizer quem eu sou em Deus. Me ajudou a revelar um pouco da minha identidade em Deus. Eu te chamei para isso. Deus chamou você para isso. Vocês estão comigo? Amém. Então abra comigo em Romanos 8. Já estou quase acabando. Romanos 8. Eu queria ler só o 14, tá bom? Que você possa entender algo interessante aqui, ó. E a gente vai pular para o 18. Romanos 8,14 diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Olha aí, coisa linda. Deus é maravilhoso. Agora pule para o 18, que diz assim, ó. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Eu vou ler, gente. Oh, meu Deus, coisa linda. Porque para mim, na verdade, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque ardentemente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Só até aqui. Olha só, gente. Como eu disse para vocês, eu não engano ninguém. No meio dessa caminhada, no meio dessa missão que você está vivendo aqui na terra, vai haver os conflitos, vai haver os processos, vai haver a timidez que vai bater a porta, vai haver as perseguições, vai haver os desânimos. Tudo isso é normal. Tudo isso é uma chuva. E como é a chuva, ela vem, mas ela passa. Como é a chuva, ela vem, mas ela passa. E todas essas aflições, o apóstolo Paulo, ele disse que tem por certo, que não tem nem como comparar com a glória que nos está preparada para ser revelada. Então, quando você estiver caminhando na sua missão, não pare nos processos, não pare nas dificuldades, não pare nos conflitos, não pare nos desânimos. Olhe para a glória que vai ser manifestada. Olhe para a coroa que você vai receber. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Não deixe o que está lá fora mudar aquilo que está dentro de você.
De novo, vou repetir, não deixe o que está lá fora mudar aquilo que está dentro de você. Porque aquele que habita dentro de você é mais forte do que tudo. Não há quem resista a Deus. Não há quem resista a alguém que está cheio de Deus, que está queimando por Deus. Gente, sabe muitas vezes qual é o problema? É porque o nosso eu está muito vivo. O nosso eu está muito vivo. E muitas vezes a nossa oração precisa ser: oh, Jesus, me mata. Oh, Jesus, mata o meu eu. A nossa oração às vezes precisa ser assim: oh, Jesus, mata o meu eu. Mata minhas vontades. Me ajuda. É uma oração perigosa. Mas muitas vezes nós precisamos fazer ela, porque muitas vezes o nosso eu está tão forte que nós deixamos de entender que Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E é o nosso Salvador. Ele não é só o Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. E quando nós declaramos que Ele é o nosso Senhor, nós dizemos que Ele é o nosso dono. E quando eu digo que Ele é o meu dono, eu digo que o quê? Que a minha vontade está submissa à vontade dEle. A minha vontade está submissa a dEle. Vocês pensam que Jesus queria morrer na cruz, por mim e por você? Vocês pensam, era? Jesus queria morrer não, viu? Jesus quase desistia da gente. Que Ele disse assim, ó: ô Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Tu acha por que Jesus estava falando isso? Jesus estava quase, ele não merece não, Pai. Deixa eu ficar aqui mesmo, morrer com 70, 80 anos. Quando eu ficar velhinho. Mas Jesus disse algo muito interessante que nós precisamos dizer também. Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. O que importa não é que Jesus queria desistir, não. O que importa é que Jesus, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, muitas vezes o nosso eu está tão vivo que nós esquecemos de declarar essa parte. Pai, que seja feito conforme a tua vontade. Não, muitas vezes nós dizemos assim, que seja feita a minha vontade, Pai. Depois eu faço a tua. Peraí, primeiro deixa eu enriquecer. Deixa eu criar um plano B, né? Porque se não der certo aqui a missão que o Senhor preparou para mim, eu tenho como ter uma escapatória. Assim, Jesus. Vai que as pessoas não gostam de eu pregando, né? Assim. Aí, né? Tem um plano B. Não, gente, com Jesus não tem plano B. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ou você está com Ele, ou você não está. Ele diz, ou você ajunta, ou você espalha. Gente, se você está na chuva, é para se molhar. Então, se você é de Jesus, você declarou aqui na frente, eu sou de Jesus. Cara, viva desse modo. Viva de um modo digno da vocação para que fosses chamados. Então, assim, eu declarei que sou de Jesus, ande dessa forma. Se posicione dessa forma, manifestando o reino de Deus nesses dias. Não é só pregando, é amando, mas é também fazendo alguma coisa. É fazendo alguma coisa. Porque só eu chegar no ombro do irmão e dizer assim, irmão, você está passando pela dificuldade, né, irmão? Está passando fome, né, irmão? Está com 3 papéis de luz atrasados, está desempregado, irmão, vai dar certo, viu? Paz do Senhor. E vai-se embora. Gente, vai dar certo, gente, não é palavra, não tá? Eu não encontrei se vai dar certo aqui na Bíblia não ainda, viu? Se você encontrou, me mostra aqui, que eu não consegui encontrar ainda. Desculpa, amor, viu, pela pancada. Mas eu não encontrei, vai dar certo aqui na Bíblia ainda. Se você encontrou, me ajude na sua tradução. Porque, gente, existe um externar. Existe a manifestação do reino de Deus, que vai além das palavras. É como se quando nós pregássemos, ficasse faltando algo, né? Faltando ali a cereja do bolo. Faltando ali a velhinha para bater os parabéns.
Mais ou menos assim que acontece. Amém? Então olha só, gente. Queria convidar o louvor, para cá o louvor. Não pare nas suas limitações. Olha para a pessoa que está falando assim, não pare nas suas limitações. De novo, não pare nas suas limitações. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Eu vou ler, não precisa você abrir, tá bom? Eu vou ler aqui, você pode só anotar aí. Eu vou ler aqui Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saístes da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu. Isso aqui é Jeremias, tá bom, gente? Ah, Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Isso foi uma palavra específica. Agora vamos ver uma palavra coletiva. Está lá em 1 Pedro. Isso Jesus falou para alguém específico. Agora vamos ver isso Deus falou para alguém específico. Agora vamos ver o que Deus falou para o coletivo. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó. Mas vós, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas vezes nós nos vemos aqui como o profeta Jeremias, né? Ah, eu não sou profeta não, mas você foi chamado. Aí você diz a sua dificuldade para Deus. Ah, Deus, sou criança, sou bebê chorão. É legal essa palavra criança, que ela simboliza a infantilidade. O que é a infantilidade? O que é criança? A criança, ela não tem intimidade profunda com o pai. Ela vai desenvolver ao longo dos anos. Mas o legal da criança, gente, é porque a criança ela é inocente. Apesar dela não ter desenvolvido a intimidade necessária para conhecer o seu pai, ela confia no pai. Por quê? Porque ela vê o pai como um super-herói. Eu olho para o meu filho Pedro e eu vejo que ele me vê como um super-herói. Quem sabe jogar bola aqui sabe que eu não sei jogar bola. Gente, mas meu filho diz para todo mundo que eu sei jogar bola. E eu digo assim, não sei jogar bola não. Papai, o papai sabe jogar bola. Ele diz desse jeito. Por quê? Porque quando eu chego do trabalho eu vou jogar bola com ele. E ele me vê como um herói. Ele me vê como o melhor jogador de futebol. É a inocência. Revelação que ele tem do pai. E realmente, eu sempre ganho dele. O menino é competitivo. Nasceu para ser campeão. Mas pai, eu ganhei, eu sou melhor. Eu sou melhor que tu, mano. Eu ganhei de tu. Só brincando com ele. Mas, gente, meu filho me vê como um bom jogador de futebol. Por quê? Porque ele me ama, ele me vê como um super-herói. E Jeremias olhou para Deus e Deus falou para ele, cara, não se preocupa que eu vou te enviar para as nações. E o que eu te disser, você dirá. E quando ele fala do coletivo, ele chama a gente de geração eleita, sacerdócio real. Você pode não se ver assim, mas Deus te vê assim. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele vê Jesus.
Eu não li, mas o versículo 21, acho que o 2 Coríntios, fala que aquele que não tinha pecado se fez pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados, para que em nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para a gente, Ele vê o seu Filho. Porque naquela cruz que ela estava preparada para nós, aquela cruz era nossa, não era de Jesus. Ele tomou o nosso lugar. Não foi para que a gente vivesse uma vida natural. Não foi para que a gente vivesse uma vida mais ou menos. Eu vou para a igreja quando der vontade. Eu vou para a cela quando der vontade. Eu vou ler a palavra quando... eu só sinto a presença de Deus quando aquele ministro de louvor está tocando aquela música que toca meu coração. Jesus, Ele tomou a cruz que era nossa, para que a gente desse continuidade àquilo que o Pai começou nele. Então nós somos uma extensão do céu aqui na terra. Gente, isso está no coração de Deus. Mas eu não me vejo assim, cara. O plano de Deus não muda. Isaías 53 começa a falar daquilo que Jesus estava sofrendo, daquilo que Jesus estava passando. Mas eu me alegro no finalzinho, porque Isaías diz assim, mas ele olhou para a sua posteridade, ele olhou para o seu futuro. Ele está dizendo, eu olhei para a TGF e eu me alegro. Sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para você e disse que se alegrava. Aí você disse, mas eu não estou valendo uma cibalina nesse momento. Eu passei a semana todinha metendo o pé na jaque. Como que Jesus, como que o Pai se alegra comigo? Cara, o Pai se alegra com você. Porque independentemente do que você faça, não vai aumentar o amor dele por você e não vai diminuir o amor dele por você. Mas Ele te chama para que você viva o sobrenatural dele aqui na terra, para que você seja a extensão dele aqui na terra. A expectativa dele é que um dia você acorde, sabia? A expectativa de Deus é que um dia a gente acorde e dê um estralo assim, eita cara, quanto tempo eu perdi? Era tão fácil, era só eu crer, era só eu agir em ousadia, era só eu andar um pouco mais, eu estava bem pertinho de entrar naquilo que Deus tinha prometido para mim. Mas porque eu desanimei, porque eu parei, porque eu tive medo, porque eu me angustiei, porque vieram as batalhas, eu desisti. Deus está na torcida e diz assim, filho, continua, eu estou contigo. Você que estava prestes a desanimar, essa palavra é para você. Deus está contigo. Mas eu não estou vendo. Não é para ver não. Você tem que parar e ler a palavra. E Ele vai dizer, olha só, Jesus quando foi para o Pai, disse assim, eu vou para o Pai. Mas quando chegar lá, eu vou orar ao Pai. E eu vou lhes dar o Consolador, que estará todos os dias em vós. Olha só, gente, em vós, o Espírito Santo, Ele não tira férias. Ele não vai curtir o Natal, Ele não vai curtir o Carnaval, não! Ele habita dentro de você. E Ele se entristece quando você anda em lugares que não estão em acordo com a palavra. Ou quando você está fazendo ou falando algo que não está em acordo com a palavra. Mas Ele não abandona você. Ele não desiste de você. Ele tem expectativa em nós, de que você venha cumprir a sua missão aqui na terra. Não como um servo, não como alguém que está só fazendo algo, mas como alguém que é filho e quer manifestar aquilo que está no coração do Pai. Queria que você ficasse de pé.